Qual bandeira você acha que a Argentina deveria ter levantado no fim do jogo contra a Inglaterra? A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1. Chegou à final da Copa do Mundo de 2026, mas na hora de escolher a imagem que rodaria o planeta, levantou a bandeira errada, pelo menos na minha opinião. Eu não sei se você assistiu ao jogo, a essa semifinal, mas no fim da partida, os jogadores da Argentina apareceram com a bandeira rabiscada à mão com a frase "Las Malvinas são argentinas". E isso mesmo a FIFA e o governo argentino tendo proibido a entrada de torcedores com bandeiras, camisetas ou cartazes que fizesse alusão às Ilhas Malvinas. E na minha opinião, a seleção perdeu a oportunidade de limpar um pouco mais a imagem de um país que tem sido palco de episódios degradantes de racismo. E isso, independentemente de qual presidente esteja no poder. E nesse vídeo você vai entender por que naquele momento uma outra bandeira teria demonstrado muito mais coragem, consciência e grandeza do que a primeira. Então vamos lá. Semifinal de Copa do Mundo, Inglaterra versus Argentina, vitória de 2-1 para a Argentina. E depois do apito final, os jogadores argentinos receberam da arquibancada uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas" e exibiram a mensagem durante a comemoração. O gesto reacendeu imediatamente a disputa de soberania entre Argentina e Reino Unido e passou a ser analisado pela FIFA como uma possível manifestação política, porque era impossível não votar 40 anos no tempo. Em 86, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final, apenas 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Maradona marcou primeiro usando a mão, no lance que ficou conhecido mundialmente como a mão de Deus. E poucos minutos depois, atravessou a defesa inglesa e fez o chamado gol do século. O placar também terminou em 2-1. Naquela época, o próprio Maradona descreveu a vitória como uma espécie de revanche contra os ingleses, por conta da Guerra das Malvinas. E a relação entre aquela partida e a guerra permaneceu no imaginário argentino até hoje. Por isso, quando a Argentina repetiu o placar em 2026, a faixa parecia fechar um ciclo completo. Guerra, futebol, Maradona, Inglaterra e Malvinas, tudo na mesma foto. Só que existia outra fotografia possível naquele momento, porque durante esta mesma Copa, episódios de racismo envolvendo torcedores argentinos também ganharam repercussão. No jogo contra o Egito, por exemplo, o influenciador norte-americano iShowSpeed foi alvo de um gesto racista feito por um torcedor. E ele já havia sido hostilizado anteriormente durante a partida da Argentina contra o Cabo Verde, episódio que é inclusive investigado pela FIFA, que voltou a declarar que racismo e discriminação não tem lugar no futebol. E o problema não ficou restrito aos estádios. No Rio de Janeiro, por exemplo, a turista argentina Agostina Paz foi acusada de injúria racial contra 4 funcionários de um bar em Ipanema. Segundo a denúncia, ela teria feito ofensas e gestos imitando um macaco. O caso foi levado à justiça brasileira e ganhou grande repercussão, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mas isso significa que todos os argentinos são racistas? E claro que não, né? Seria injusto e intelectualmente preguiçoso condenar uma população inteira pelo comportamento de alguns idiotas. A Argentina também possui movimentos, jornalistas, atletas e cidadãos que enfrentam o racismo diariamente. Mas reconhecer essa diferença não obriga ninguém a fingir que os episódios não existem. E é justamente aí que a escolha da bandeira se torna tão importante. A frase sobre as Malvinas olha para uma ferida em 82. A frase contra o racismo olha para pessoas que continuam sendo feridas agora. Uma reivindica território, a outra reivindica dignidade. Uma mensagem coloca argentinos e britânicos em lados opostos de uma disputa histórica. A outra mensagem poderia unir argentinos, ingleses, egípcios, brasileiros e qualquer pessoa que acredita que ninguém deve ser humilhado por conta da sua raça. E talvez alguém diga que levantar uma faixa escrita "Diga não ao racismo" seria apenas uma ação de marketing. E pode ser, porque futebol está cheio de campanha bonita que desaparece quando surge o primeiro caso concreto. Tem jogador que se ajoelha, a federação publica nota, estádio exibe slogan. Mas depois, quando o racismo acontece de verdade, diante das câmeras, muitas vezes aparece o silêncio, a desculpa ou a tentativa de tratar tudo como uma simples provocação de torcida. Mas é exatamente por isso que aquela faixa teria um peso enorme naquele momento.
Imagina os jogadores argentinos, depois de uma vitória carregada de nacionalismo, olhando para as câmeras e escolhendo falar não sobre território, mas sobre responsabilidade. Seria uma mensagem direcionada aos próprios torcedores. Ei, vocês podem cantar, vocês podem provocar, comemorar e defender a seleção, mas existe uma linha que não pode ser atravessada. Também seria uma resposta a quem utiliza esses episódios individuais para atacar o povo argentino como um todo. E em vez de ficar em silêncio, a seleção argentina deveria ter mostrado que não aceita ser representada por atitudes desse tipo. Defender as Malvinas é uma posição histórica do Estado argentino. Nenhum jogador precisa ficar reafirmando isso toda vez que a Argentina esbarra com a Inglaterra em qualquer competição que seja. O país não perderia sua história por deixar aquela faixa na arquibancada. Já a mensagem contra o racismo precisava justamente daquele palco. Uma semifinal de Copa do Mundo, depois de episódios que estavam sendo discutidos internacionalmente e diante das câmeras e dos torcedores do planeta inteiro. Porque a verdadeira grandeza de uma seleção não aparece só quando ela derrota um rival. Aparece quando ela usa a vitória para enfrentar também os problemas que existem dentro da própria torcida. Em 1986, Maradona transformou a Argentina contra a Inglaterra em mito. Em 2026, os jogadores tiveram a oportunidade de transformar uma comemoração em exemplo, mas resolveram olhar para uma guerra de 40 anos atrás. Poderiam ter encarado uma batalha do presente. E então eu termino com a mesma imagem do começo. 2 bandeiras estendidas no gramado. Las Malvinas são argentinas. E de um lado. E de outro, diga não ao racismo. A Argentina venceu o jogo por 2-1. Mas para mim, o placar foi 2-0 para a bandeira que não foi levantada. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que possamos trazer mais conteúdos para você. Fica na paz e até o próximo vídeo.